O padre gaúcho que inventou o rádio. Você sabia que foi um brasileiro que inventou o rádio? Você sabia que esse brasileiro era gaúcho? Você sabia que esse gaúcho era padre? Hoje eu vim contar a história dessa pessoa super peculiar que está sepultada nesse túmulo. Roberto Landel de Moura nasceu em Porto Alegre em 1861. Ele era filho de uma tradicional família gaúcha e tinha 13 irmãos. Depois de estudar em algumas escolas gaúchas e algumas escolas no Rio de Janeiro, ele foi para Roma para se tornar padre. Completou a sua formação eclesiástica em 1886 e foi ordenado sacerdote no mesmo dia que celebrou a sua primeira missa. Ainda em Roma, ele criou uma teoria sobre a unidade das forças físicas do universo e sua harmonia essencial. No ano seguinte, ele volta para o Brasil, mais especificamente para o Rio de Janeiro, e celebra sua primeira missa para o imperador Dom Pedro II e sua corte. E aí, como o imperador também amava ciências, diz que os dois tiveram muitas conversas sobre esse assunto. E depois ele vai de idas e vindas exercendo a sua vida católica em Porto Alegre, Uruguaiana, Campinas, São Paulo e por aí vai. E nessa época ele já começou a ser conhecido pelo seu interesse pela ciência e pelas suas experiências, que no final das contas acabavam sendo bem controversas. Ele acreditava que era possível a comunicação entre mundos diferentes, e daí ele provocou a ira do clero, porque a Igreja Católica não acredita em outros mundos que não a Terra. E aí, por causa disso, ele acabou tendo o laboratório dele vandalizado. Eu quero abrir um parêntese aqui antes de continuar na linha do tempo da história, porque eu acho essa parte relevante e bastante curiosa. O Landel de Moura passou a maior parte da vida dele num meio super católico, que a gente sabe que na época estava atrelado ao Estado e que ditava sobre a vida da maioria das pessoas. A ciência ainda estava em desenvolvimento e muitas vezes as coisas estranhas causavam reações extremas por parte dos devotos. Por exemplo, quando estragaram o laboratório dele. Além disso, ele era contra o celibato e considerava que os padres, as pessoas do clero, eram homens como quaisquer outros. E ele também era muito interessado em espiritualidade e paranormalidade. E aí vocês podem imaginar o quanto isso acabava desagradando a igreja. Nas demonstrações dos seus experimentos, algumas pessoas ficavam perturbadas com as vozes que vinham de lugar nenhum. E daí diziam que ele estava se comunicando com os mortos e que os aparelhos dele eram obras do demônio. As ideias inovadoras dele chocavam e a ignorância provocava suspeita e desconfiança. Então imagina como tudo deve ter sido muito mais difícil para ele, estando dentro da igreja, acreditando na igreja, querendo fazer parte dela, mas também querendo fazer ciência. É claro que hoje isso já foi superado e em muitas medidas a igreja também já evoluiu e hoje os feitos dele são reconhecidos, pela igreja, inclusive, tanto que está escrito ali no túmulo, sobre isso. E é irônico, porque no final das contas ele foi o inventor de um dos instrumentos de maior propagação da fé católica, que foi o rádio. Mas, enfim, continuando na linha do tempo. Em 1892, ele fez o primeiro transmissor sem fio de mensagens, antes do Marconi fazer os experimentos dele na Itália. Entre 1893 e 1894, ele teria realizado a primeira transmissão pública de som
por meio de ondas, que aconteceu na Avenida Paulista até o Alto de Santana, cobrindo uma distância de 8 quilômetros. Mas não existe uma documentação oficial sobre esse feito, o que dificulta o reconhecimento internacional, né? A primeira demonstração pública confirmada dos seus inventos aconteceu em 1900. Muita gente, inclusive, pontua que enquanto os outros pesquisadores americanos e europeus que estavam estudando as mesmas coisas que ele tinham acesso a laboratórios e máquinas, e outras pessoas contribuíam com essas máquinas, com esses equipamentos, enquanto o Landel de Moura tinha que construir tudo do zero. Então muita gente considera ele o sábio que inventa, o engenheiro que calcula e o operário que forja e ajusta todas as peças de complicadíssimos mecanismos. Mas ao mesmo tempo ele era bastante modesto, então ele não gritava aos ventos as coisas que ele estava descobrindo o tempo inteiro. Em março de 1901, ele conseguiu a sua primeira patente brasileira para um aparelho destinado à transmissão fonética à distância com fio ou sem fio através do espaço da terra e do elemento aquoso. E só a partir disso que a igreja reconheceu o seu mérito e começou a aprovar seus estudos. E aí ele começou a fazer alguns intercâmbios científicos e por causa disso ele foi para Nova York e acabou morando lá por 4 anos e montando um laboratório lá. Ele queria patentear os inventos dele nos Estados Unidos, mas o departamento de patentes exigia os protótipos funcionais dos aparelhos e ele tinha levado só os projetos. Então ele construiu de novo, do zero, 3 aparelhos em solo americano. E aí, por causa disso, ele acabou saindo em várias reportagens em vários jornais do país e ficou famoso nos Estados Unidos. E aí, por causa dessa divulgação, vários empresários norte-americanos fizeram propostas para comprar, né, a patente, a possibilidade de produzir industrialmente as máquinas. E ele disse que não, os inventos já não mais me pertencem, por mercê de Deus sou apenas o depositário deles, vou levá-los para minha pátria, o Brasil, a quem compete entregá-los à humanidade. Em 1904, ele obteve 3 patentes americanas, para um transmissor de ondas, para um telefone sem fio e para um telégrafo sem fio. No mesmo ano, ele desenvolveu um projeto para transmissão de imagens à distância, o que se tornaria o pioneiro, né, para a televisão. Mas, de novo, essas informações não são bem documentadas e, por isso, não são consideradas oficiais. Ele voltou ao Brasil em 1905, assumindo a paróquia do Botucaraí. Ele continuou fazendo seus estudos e pediu auxílio financeiro para o governo para continuar suas pesquisas, mas foi negado, não rolou. Ele também fez um pedido para o presidente da República para poder usar 2 navios da Marinha para demonstrar, né, essa transmissão à distância, mas o pedido foi negado. Em 1908, ele volta para Porto Alegre, assumindo a paróquia Menino Deus. Depois ele assumiu a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, entrando em conflito várias vezes com os fiéis e com o próprio clero por causa dos seus estudos sobre espiritismo. Roberto Landel de Moura faleceu em 30 de junho de 1928 de tuberculose. Inicialmente, ele foi sepultado no cemitério São Miguel e Almas, mas graças a Deus, em 2002 ele foi transladado para a Igreja do Rosário e é onde ele descansa até hoje, e aí a gente pode ver o seu túmulo, né? Porque no São Miguel e Almas, não sei se eu já comentei com vocês, é proibido fazer imagens. É claro que muitos outros cientistas de várias outras nacionalidades contribuíram com experimentos e estudos para o que hoje a gente chama de rádio.
Mas eu também acho que nós, como brasileiros, temos que valorizar os feitos da nossa gente. O Marconi, por exemplo, obteve sua primeira patente em 1896 e é ele que é considerado muitas vezes o inventor supremo do rádio. Mas esse pioneirismo pode ser acreditado a Landel de Moura porque ele, teoricamente, fazia experimentos nesse campo desde 1893. Eu não sei vocês, mas na disputa entre os irmãos Wright e o Santos Dumont, e o Marconi e o Landel de Moura, eu fico com o lado brasileiro nessa briga. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso e se vocês já tinham ouvido falar de Roberto Landel de Moura.